Olá, eu sou o professor Fabiano Pereira, estou aqui mais uma vez para resolver uma nova questão dentro do nosso curso de Direito Eleitoral, resolvendo questões aplicadas em concursos anteriores. E hoje nós vamos resolver mais uma questão sobre recursos eleitorais. Essa questão foi aplicada no concurso do TRE de Sergipe em 2015. E vocês bem sabem que quando se trata do tema recursos eleitorais, o candidato geralmente tem muita dificuldade. Então aqui eu vou dar umas pinceladas gerais, principalmente no que se refere a prazos. E esses prazos são muito cobrados em prova. Então vá anotando aí todas as informações, todas que eu colocar para você durante essa exposição. E aproveitando a oportunidade, estou te pedindo aqui para clicar nesse quadradinho, se inscrever em nosso canal e também digitar lá no YouTube, Dicas Gerais, desculpa, no YouTube não, no Facebook, Dicas Gerais Fabiano Pereira. Na verdade, nós temos um grupo de estudos no Facebook e lá nesse grupo de estudos a gente está sempre tratando de matérias referentes ao direito administrativo, direito eleitoral e principalmente concursos no âmbito da justiça eleitoral. Então, se você quiser clicar diretamente, é só você abrir aqui, ó, embaixo desse vídeo, tem lá informações sobre o vídeo, descrição. Aí vai ter o link do nosso grupo de estudos no Facebook. Clique, peça para você ser adicionado no nosso grupo, que eu tenho certeza que vai ser muito útil durante a sua caminhada rumo à aprovação em um concurso público. Tá certo? Então vamos lá, falar um pouquinho sobre recursos eleitorais. Vamos ver a questão primeiro? Vamos lá. Ó, a questão diz o seguinte. No que se refere aos recursos eleitorais, sempre que a lei não fixar prazo especial, o recurso deverá ser interposto no prazo contado da publicação do ato, resolução ou despacho de... Enfim, a questão está lhe perguntando qual é o prazo para se propor um recurso no âmbito dos processos eleitorais, das ações judiciais eleitorais, da justiça eleitoral como um todo. Ó, essa regra geral sobre prazo para a propositura de recurso está lá no artigo 258 do Código Eleitoral. Então, o próprio Código Eleitoral estabelece que o prazo geral para a propositura de recursos no âmbito da Justiça Eleitoral é de 3 dias. Salvo se uma lei estabelecer um prazo diferente. Então, se não há um prazo específico previsto em lei para aquela ação judicial eleitoral, para aquele recurso eleitoral, qual vai ser o prazo? 3 dias. Ah, professor, mas no âmbito das ações judiciais eleitorais, o prazo de recurso também é de 3 dias? Depende. Algumas sim, outras não. Vai depender muito de qual é a ação judicial eleitoral. Então, caiu em prova uma questão geral, né, em termos de aspectos gerais, como é essa do TRE de Sergipe, você já sabe, o prazo é de 3 dias. Vamos dar uma olhadinha lá no artigo 258, fica mais fácil você entender. Olha só o que diz o artigo 258. Sempre que a lei não fixar prazo especial, o recurso deverá ser interposto em 3 dias, da publicação do ato, resolução e despacho. Então aqui não há dúvidas, essa é a regra geral, 3 dias, tá ok? Agora, tem uma exceção que quando ela é cobrada em prova, os candidatos acabam se confundindo muito. Primeiro, porque essa exceção que eu já vou falar sobre ela, o prazo é computado em horas, e é um prazo curtíssimo, que é um prazo para a propositura de recurso no âmbito das representações eleitorais. E o trâmite processual para essas representações eleitorais, ele está previsto onde? Lá no artigo 96 da Lei 9.504/97. Vou dar um exemplo de uma representação eleitoral. Vamos supor que chegou ao conhecimento do Ministério Público Eleitoral o fato de que alguém está promovendo uma propaganda eleitoral contrariamente à legislação eleitoral. Então, o que o Ministério Público Eleitoral pode fazer? Ele vai simplesmente se munir de provas de que aquela propaganda eleitoral irregular está ocorrendo, e aí ele vai propor uma representação eleitoral perante o juiz eleitoral. Essa representação eleitoral é um processo judicial. Então, se é um processo judicial, isso significa, em outras palavras, que vai seguir todo um trâmite processual previsto em lei. E aí é o seguinte... Simplesmente foi proposta a representação eleitoral, o juiz eleitoral, então, ele vai determinar a notificação, a lei fala em notificação, mas na prática é uma citação, vai determinar a notificação
daquele infrator da legislação eleitoral para que ele apresente a sua defesa no prazo de 48 horas. Logo após encerrado esse prazo de 48 horas, apresentada a defesa ou não, esses autos serão concluídos para o juiz, a fim de que ele profira a sua decisão naquele processo. E aí, proferiu a decisão, publicada a decisão judicial em cartório eleitoral, ou publicada pelo DJE, que é o Diário da Justiça Eletrônica, que é o nosso diário oficial, aí começa a computar o prazo de 24 horas para a propositura do respectivo recurso. Tá vendo aí? Então aí o prazo já é de 24 horas, um prazo bem exíguo mesmo. E onde é que está isso, professor? Está lá, ó. Está no artigo 96, parágrafo 8º. Então, quando cabível recurso contra uma decisão em representação eleitoral, este deverá ser apresentado no prazo de 24 horas da publicação da decisão em cartório ou sessão, assegurado ao recorrido o oferecimento de contrarrazões em igual prazo a contar da sua notificação. Tá vendo aí, né? Então esse prazo é em horas, 24 horas. Então aqueles que atuam, que advogam na seara da justiça eleitoral têm que ficar muito atentos, porque os prazos são muito corridos. Então você tem que praticamente ficar por conta do seu cliente numa campanha eleitoral, se você for advogado ou advogada, porque senão é muito fácil perder prazos no âmbito da seara eleitoral. Então, para resolver a questão, nós já sabemos que a resposta é a letra E. O que diz a letra E? A letra E, então, diz que o prazo geral ele é de 3 dias. Então, resposta, letra E. Agora, guarde bem. Se você encontrar uma questão em prova, como o CESP já cobrou, dizendo os prazos na justiça eleitoral são de 3 dias. Poxa, se a banca elabora uma afirmativa dessa, de que os prazos são de 3 dias, é errado. Porque eu não posso dizer que o prazo para recurso na seara eleitoral, os prazos para recurso na seara eleitoral são de 3 dias. Se eu fizer essa afirmação, eu estou generalizando. Não posso dizer dessa forma. Eu posso dizer que, em regra, o prazo é de 3 dias. Em regra, o prazo é de 3 dias. Mas existem prazos diferenciados, como esse que eu acabei de citar. E para fechar, se você está prestando concurso para analista judiciário, você tem que ficar muito, mas muito atento ou atenta. É o seguinte, aquelas prerrogativas previstas lá no CPC, no novo CPC, por exemplo, prazo em dobro para a Fazenda Pública recorrer. Esse prazo em dobro não vai se aplicar no âmbito da justiça eleitoral. Não vai se aplicar, não. Então, isso está lá no CPC, né? Aqui no âmbito da justiça eleitoral, não vai aplicar, não. Outro ponto importante ainda. Você sabe que quando é proposta uma ação judicial, estou colocando de uma forma bem simples. Quando é proposta uma ação judicial contra 2 pessoas ao mesmo tempo, nós temos ali um litisconsórcio, uma ação proposta contra 2 pessoas ao mesmo tempo. Se essas 2 pessoas têm advogados diferentes para serem defendidas, o prazo, por exemplo, é computado em dobro. Isso é o que diz também o novo CPC. Já dizia o CPC antigo, né? Quer dizer, a jurisprudência já estabelecia isso em vários momentos e em outros momentos a própria legislação estabelecia. Então, quer dizer, nem essa prerrogativa da Fazenda Pública, que é prazo em dobro, nem essa prerrogativa do litisconsórcio é aplicada aqui na seara eleitoral. Então, na justiça eleitoral, esse prazo de 3 dias ou de 24 horas não é dilatado, ele não é duplicado, levando-se em conta quem está propondo o recurso. Permanece de 24 horas, no caso de representação eleitoral, ou permanece de 3 dias, no caso de recursos em geral. Ok? Muita atenção, porque isso, por incrível que pareça, já foi objeto de questão discursiva para analista judiciário. Então você tem que ficar muito atento, muito atenta, que se cai uma pegadinha dessa na prova, compromete a sua pontuação e você fica de fora. Ok? Então é isso. Bons estudos para você. Se você gostou do nosso vídeo, compartilhe, dê um joinha, avise aos amigos e acesse o nosso grupo de estudo lá no Facebook, porque lá nós continuamos a nossa conversa. Ok? Um grande abraço para você e até mais. Tchauzinho.